Bom dia, pessoal. Eu sei que o canal no YouTube é para postar coisas da agronomia, da agricultura, né? Mas hoje eu quero postar uma reflexão para vocês que o mundo da gente precisa de muita esperança, né? A gente vive num mundo totalmente louco, onde que o certo já não é mais certo e ninguém sabe mais o que é certo, tá? Então eu vou ler um salmo do livro de Salmos aqui, um salmo de Davi. Espero que essa leitura traga esperança para quem esteja vendo esse vídeo, tá? O juízo de Deus sobre os juízes injustos, né? O que quer dizer juízes injustos, né? Não está falando ao pé da letra de juiz de direito, está falando em quem comanda o mundo, em quem governa os países, em quem governa o estado, em quem governa a cidade, nos juízes também, que julgam as pessoas, tá? Então é com quem que está o poder de manter a sociedade funcionando, tá? Deus convoca os juízes para seu tribunal. Põe todos eles no banco dos réus. Então, banco dos réus aqui, os juízes vão ser julgados. Basta, vocês corromperam a justiça por muito tempo. Permitiram que os ímpios saíssem ilesos de assassinatos. Vocês estão aqui para defender os indefesos, para assegurar que os prejudicados tenham uma oportunidade de justiça. O trabalho de vocês é proteger os fracos, perseguir os que os exploram. Juízes ignorantes que nada enxergam. Vocês não têm ideia do que está acontecendo. E agora tudo está desmoronando. As coisas estão saindo do controle, tá? Dei a cada um de vocês, juízes, a incumbência de representar o Deus Altíssimo, mas vocês traíram a minha confiança e agora foram exonerados do posto. Ó Deus, dá a eles o deserto que merecem, pois tens o mundo inteiro nas mãos. Essa palavra aqui é muito forte porque Deus deu um voto de confiança para que essas pessoas pudessem governar um país, um estado, para que a pessoa pudesse ter o poder de julgar, né? E essas pessoas se corromperam, né? Pelo mundo, pelas coisas certas do mundo, que não são as coisas certas diante de Deus. Então, todo mundo vai ser julgado pelos seus atos, da pessoa mais boa à pessoa mais ruim do mundo. Todo mundo vai ser julgado, todo mundo vai sentar na frente de Deus um dia e vai representar os atos. Ninguém vai sair ileso dos seus atos. Não precisa se preocupar se uma pessoa foi ruim com vocês, se uma pessoa foi ruim com o país, se uma pessoa foi ruim com o Estado, ela vai pagar pelo que ela fez. A justiça não é nesse mundo. A justiça é muito além desse mundo. A justiça de Deus não falha. Ela tarda, mas não falha. Não é às vezes nesse mundo que a gente vai ver uma justiça que a gente quer, mas essa pessoa vai ser julgada e vai responder pelos atos dela, tá? A vida nesse mundo, né? Na Bíblia está escrito que a vida nesse mundo é igual à sombra de uma nuvem passageira. A vida no mundo é muito pequena perante a eternidade. Então, se você quiser ter realmente uma vida eterna, né? O que é a vida eterna? Não é a vida nesse mundo aqui. A vida eterna é a vida com Deus, um lugar que não tem sofrimento, não tem conta para pagar, não tem estresse, não tem trânsito, não tem poluição, não tem aquecimento global, não tem seca, não tem nada. É uma vida perfeita de paz, alegria, junto com Deus, né? E Deus e Jesus Cristo não são duas pessoas. Jesus Cristo e Deus é a mesma pessoa. Jesus Cristo é Deus que veio na Terra, tá? Não idolatrem pessoas, né? Não queiram coisas desse mundo. Não dê valor para as coisas desse mundo. Tá? Queiram um Deus, idolatrem Deus. A única coisa que merece idolatria é Deus, Jesus Cristo, tá? Deus é apresentado aqui como juiz nesse Salmo 82, Salmo 82, tá? No livro de Salmos aqui, capítulo 82. Deus é apresentado como juiz no Salmo 82, mas ele não reserva essa função exclusivamente a si mesmo, tá? Então Deus permite que um governante seja nosso governante. Deus permite que tal pessoa tenha tal poder, tá? Mas Deus dá esse voto de confiança para essa pessoa, mas essa pessoa, se ela não fazer o que Deus quer, não fazer o que é certo perante Deus na terra, né, e perante as pessoas, a pessoa vai pagar pelo que ela fez, tá? Então Deus compartilha essa função de juiz. Tá? Nesse salmo, todos os que receberam a tarefa de julgar são vistos em um tribunal, reunidos ao redor do juiz supremo. A mensagem é clara. Os que receberam de Deus uma responsabilidade são chamados a prestar conta. Ninguém vai passar sem prestar conta, tá? A pessoa pode ter roubado, pode ter desviado, pode ter feito o que quiser. Na terra não vai pagar, não vai ser preso, não interessa. Essa pessoa um dia vai morrer, um dia ela vai sentar na frente de Deus. Aí, meu irmão, não existe dinheiro no mundo que corrompa Deus. Nada.
essa pessoa vai sentar na frente de Deus, vai ser julgada. Ela vai ter o que mereceu, tá bom? A pessoa pode nunca ter matado uma pessoa, mas as pessoas que morreram pelos atos que essa pessoa fez na terra, essas almas estão tudo na conta dessa pessoa, tá bom? Então, tenham esperança, porque a justiça não é aqui na terra, tá? A tarefa dos juízes é ministrar justiça, fazer prevalecer o certo e evitar o erro. Eles têm uma responsabilidade especial para com os fracos, os órfãos, aflitos, tá? Os destruídos, os necessitados, tá? As pessoas que são menos, têm menos oportunidades, pessoas que mais precisam de ajuda, tá? Mas os juízes mencionados nesse salmo negligenciaram sua responsabilidade e acabaram cedendo à influência dos ricos e à influência dos ímpios. Aqui na terra o dinheiro compra tudo, mas com Deus não. Como consequência, eles é o que são levados diante do tribunal e são considerados culpados pelo tribunal divino. Essa cena deve nos levar a pensar, todos nós que estamos em posição de responsabilidade, todos nós vamos ser julgados pelos nossos atos, tá? Pois uma coisa é certa, todos temos de prestar contas de algo em maior ou menor grau, tá bom? Então, pessoal, a vida não é aqui. Vamos levar uma vida mais correta, não vamos pensar no que é certo na terra, não vamos buscar ídolo na terra, não vamos querer juntar riqueza nessa terra. Lógico que dinheiro é bom, a gente precisa. Não estou falando para você não ter dinheiro, não tem nada a ver com isso. O que eu falo é para a gente não trocar o valor de Deus por o valor das coisas da terra, tá? Que não vale a pena. Porque eu quero viver uma vida eterna com Deus, né? Eu sou pecador, todo mundo é pecador, o ser humano é pecador, não existe ninguém santo, a única pessoa santa que teve na terra foi Jesus Cristo. Ninguém é santo, todo mundo é pecador, tá? Mas vamos sempre ter essa consciência na mente da gente que a gente tem que buscar algo maior, tá bom? Fiquem com Deus e até mais.